o trabalho. Eu fiz só até 12, cara. Tchê, o prazo era hoje. O prazo era hoje. Mas beleza, Mas te se não mando até 12, conseguiu, então. me entrega até. Me entrega na próxima semana. Eu vou passar mais alguma atividade para vocês fazerem. E aí vocês podem me entregar na próxima semana. A 13 eu não consegui fazer também, tá bem difícil. Cara, eu só fiz até 12 porque eu parei mesmo, faltou tempo. Aham. Vamos ver a 3 aqui. O que temos? 3. Torneamento e destinamento. Quais são os principais movimentos do processo? A 3. A fala de movimentos do torneamento, né? Então, quando a gente estava falando lá lá na slides, será que aqui? Deixa eu abrir uma. Tu tá vendo o PDF? Sim. Tá, aqui a gente tem movimentos dentro de um processo de torneamento, né? Tem o movimento, né, que é o sentido de movimento de corte, né? Que é o que tá gira, é o giro da peça. Tu tem o movimento de avanço, que é o movimento número 2. Então, se tu reparar nesse desenho aqui, né? E tu tem, para te ter um movimento, uma remoção contínua de material, tu tem que ter o movimento de corte, ou seja, o movimento de giro da peça, mais o movimento de avanço, que é o movimento número 2, agindo de forma concomitante, assim, né? De maneira... porque só o movimento de giro vai te remover aquela porção de material ali numa volta só e deu, e vai parar. Só o movimento não vai progredir tua remoção de material. Então, tu tem o movimento de avanço mais o movimento de corte, vai te dar um movimento efetivo de corte, né? E a gente vê lá, a gente falou sobre isso aqui na aula 7. Se a gente voltar aqui, ó, o torneamento, de olhar de frente, né, fazer um corte na seção transversal da ferramenta, a gente tem um movimento de corte, já que quando tu gira a peça, né, na ponta da ferramenta, na verdade tu vai tangenciar, tu está fazendo um tangenciamento. Então tu está fazendo um movimento de corte representado por um vetor na direção perpendicular, uma direção né? Já que e o movimento de avanço é representado por esse vetor na direção do avanço, certo? Teu microfone está falhando bastante, Jordano. Meu microfone, de repente é a conexão, acho que está falhando. Está falhando bastante, Jordano. Não dá quase nada para te entender. Tá, deve ser a internet que deve estar falhando, deve estar a conexão deve estar ruim. Todo mundo está falhando aqui. Melhorou um pouco agora? Essa internet que o Gabriel vende aí é braba. Aparentemente sim. Então tá. É culpa do Gabriel Escobar. Mas a minha tá falhando também. Internet do Gabriel é vetorial? Do Gabriel. Pô, saiu em defesa do Gabriel, né? Nós já ia juntar acabar com a empresa do Daniel, do Gabriel.
Buenas. Qual é a vetorial? Qual é a vetorial? Aí, Gabriel, você pronuncia aí? Ou é aqui em casa é da Oi, cara. É a da concorrente, eu acho. Não posso nem falar mal do Gabriel. Tá, mas enfim, voltando aqui, ó. Então o movimento de corte, ele é isso aqui, ó. Ele é representado por essa para cima, porque claro, a peça está girando e a ponta da ferramenta está tangenciando a peça. Então é como se fosse um movimento tangencial, tu entende? Então ele é representado por um vetor para cima, tangenciando a peça, bem na ponta da ferramenta. E o movimento de avanço. Então há um movimento efetivo de corte, um movimento efetivo de corte aqui, que é esse outro vetor aqui, que é o vetor, na verdade, esse aqui é a verdadeira representação do corte contínuo, né? Que é esse cara aqui. Então, quando tu estava te referindo aqui, eu estava na questão número 3, eu estava me referindo a isso. Que tu me dissesse o que é o movimento de corte, o que é o movimento de avanço, o que é o movimento de profundidade de corte, de penetração, né? Que é o movimento 3, movimento que dá profundidade de corte. Basicamente é isso, mas ali tu encontra no texto, ali tu encontra no texto da aula, ali tu encontra essa resposta fácil. Tá? Eu vou botar um programinha aqui. Whiteboard. Esse cara aqui que vai me ajudar a escrever 4. Opa, quem é que ligou aí? O Charles. E aí, Charles? Beleza? Beleza? Uhum. Tá abrindo um programinha aqui para me escrever no quadro aqui. O questionário pode entregar semana que vem, então, professor? Pode ser, vocês não conseguiram terminar? Não conseguiste terminar a tempo? Não consegui. Trabalhando mais em casa do que no serviço. Tô louco pra voltar pra trabalhar no serviço já. Pior, né, cara? O cara não ganha hora extra, né, velho? Claro que não, tá louco. Furado, esse negócio de home office aí é furado. O brabo é que é a mão, Jordano. Pô, toma tempo da gente. Não, tem que escrever. É bom dar é bom essa musculatura aí da mão. Tá abrindo um programinha aqui, só um pouquinho que eu já Mas tem que ser a mão, Jordano. As primeiras 7 eu fiz tudo digital. O ideal se fosse a mão, né, cara? Esse é o bom, né? Ficou bem completinha, né? Se for a mão, tu acaba economizando as linhas. Mas eu não... sei lá. Eu acho que a escrita favorece, a escrita manual favorece um pouco a memorização, assim, ao aprendizado, mas, enfim, eu prefiro que seja mount. Né? Bom, vou botar um quadro aqui para a gente escrever um pouco. Eu acho que os exercícios aqui de escrever, né, de responder, são mais tranquilos aqui. Talvez a parte de cálculo que vocês tenham um pouco mais de dúvida, não sei. Pelo menos normalmente é assim que acontece. Né? Vocês têm alguma dúvida em relação à parte de cálculo? Ou nem chegaram lá? Vamos escrever alguma coisa aqui. Não, a 13, como eu te falei, eu não consegui fazer, né? Vou ter que mais uma procurada, Tá. porque tá bem difícil de material na internet.
Usinagem tem pouco material, na verdade. Vamos ver. A 10 ficou entendido, então. Só olhar na tabela, tá? Ali a 10, basicamente olhar na tabela. Aquela primeira tabela de torneamento. Tens o material da peça, tens o material da ferramenta, determina uma velocidade determina um avanço e aí especifica uma velocidade de corte. Tá? No torneamento, número 11, no torneamento de um aço 1020 de diâmetro 30, ferramenta aço rápido, deseja-se fazer um rebaixo de 5 milímetros. A operação será no torneamento cilíndrico externo, num trecho de 100 milímetros. Isso eu fiz a aula passada, cara. Essa é a número 11. Sim, sim. Essa aí tu fez. Essa eu fiz, essa eu não vou fazer de novo. Em um torneamento cilíndrico externo, de um eixo com 250 milímetros de diâmetro, emprega-se uma velocidade de corte de 150 metros por minuto e avanço 0,5 km por volta. Qual a velocidade efetiva de corte nessa operação? O que é a velocidade efetiva, né? Então, que a gente estava falando. A número 12 que a gente está falando ali, né? E Charles, E aí, mano, velho? vamos jogar? Ô, mano, tô na aula aqui, ó. Tá na aula online. Claro. Tá, olha aqui, ó. Movimento de corte, tá? Velocidade de corte. Temos uma velocidade de corte aqui. Né? A velocidade de corte, então, é, na verdade, uma... A velocidade de corte ele é um quantitativo do movimento de corte, né? Então, a gente tem a velocidade de corte aqui na mesma direção e sentido do movimento de corte. Velocidade de corte. Temos uma velocidade de avanço, né? Que é diferente do avanço. Avanço é milímetros, quantos milímetros por volta que eu dou. A velocidade de avanço é o avanço, milímetros por volta, vezes o número de voltas por minuto que eu dou. Né? O meu RPM. Essa é a minha velocidade de avanço. Tá? Isso. Tem esses dois vetores aqui. E eu tenho, então, uma velocidade efetiva, que é o somatório desses vetores aqui. Né? É o vetor somatório, que é o cara que representa a velocidade efetiva de corte, vai representar esses dois caras aqui. A velocidade de corte e a velocidade efetiva de... Então é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que achar a velocidade de corte, a velocidade de avanço e determinar esse cara aqui. Né? Como é que a gente faz isso? Né? Então tá. Vê a pergunta. Em um trecho cilíndrico com 250 milímetros de diâmetro, emprega-se uma velocidade de corte de 150 metros por minuto. Já temos a velocidade de corte. Então eu vou colocar no quadro branco aqui, e vocês não devem estar vendo o quadro branco, né? Eu vou compartilhar com vocês o quadro branco. Então, primeira coisa que a gente já tem, se a gente pegar a nossa ponta da ferramenta aqui, um ponto. Vou representar a ponta da nossa ferramenta ali, tá? Então a gente tem uma velocidade. Eu vou tentar fazer algo reto, não consigo. Eu não estou bêbado. Tá? Que é a nossa velocidade de corte de 150 metros por minuto. Beleza. O que ele pede depois? Avanço 0,5 milímetros por volta. Então ele me dá um avanço, que é o F, né? 0,5 milímetros por rotação. Né? Esse é o meu avanço. Só que isso não é velocidade de avanço. A velocidade de avanço é o quê? 0,5
meu avanço vezes a minha rotação, certo? Porque isso aqui vai ser milímetros por rotação vezes rotações por minuto, certo? Vai me cortar aqui, isso vai me sobrar milímetros por minuto. Unidade de velocidade, né? Que é diferente de metros por minuto, né? A gente tem que sempre prestar atenção nisso aqui. Então tá, como é que a gente... Isso aqui a gente já tem, isso aqui nós temos. Como é que a gente determina isso aqui? Velocidade de corte é igual a π d n barra. Sobre 1000, né? Vamos isolar o N. A gente isola o N e acha velocidade de corte vezes 1000 divididos por πd. Então a gente acha o N, né? E vai jogar aqui. Prestar atenção nesse cara aqui, né? Nessas unidades. Então, uma velocidade de avanço em milímetros por minuto. Só que tu tem que transformar isso para metros por minuto. Metros por minuto. E isso aí vocês já sabem como fazer. E vocês vão achar velocidade de avanço. Provavelmente vocês vão achar uma velocidade de avanço muito pequena, tá? E aí vocês vão fazer um componente vetorial aí. Que é a velocidade efetiva. Efetiva de corte. E como é que tu acha isso? Tu tem esse valor aqui, tem esse valor aqui, é um triângulo retângulo, né? Na verdade, esse aqui é uma hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Tá? É isso que eu quero que vocês façam. Eu estou gravando essa aula, eu gravei a aula passada também, só que acabou que não ficou só a minha voz. Eu até vou disponibilizar para vocês a aula passada, mas, enfim, se vocês quiserem. E aí, essa aqui eu vou disponibilizar também, tá? Então, esse é o exercício número 12. Né? Exercício número 12. Entendido? Entendido. O que acontece, né? A gente vai ver mais à frente que o que aparece em catálogos de ferramenta de corte, porque o cara da ferramenta de corte, ele não sabe qual é o avanço que tu vai empregar. Tu pode empregar um avanço, ele não conhece a tua condição. Tu pode empregar um avanço grande, mas tu pode empregar um avanço pequeno, né? Então, ele não sabe qual é a condição do teu que tu vai empregar na tua. Então, normalmente os catálogos, tá? Alguns catálogos de VIC, por exemplo, e a gente vai ver um catálogo depois, mais em frente, vamos evoluindo um pouco, né, no nosso conhecimento, mas eles se referem normalmente à velocidade efetiva de corte. É essa velocidade aqui, porque é essa velocidade que é o que efetivamente remove o material. Ou seja, ele está se baseando nisso, né, na tua remoção efetiva de material. O teu movimento efetivo de corte. Então ele te dá assim, ó, a minha ferramenta eu testei por uma velocidade efetiva de tanto.
de 200, né? Então, baseado no teu avanço e baseado no que tu quer, tu vai determinar uma velocidade de corte. Não sei se eu fui claro, mas os catálogos se referem a essa velocidade aqui. Se tu tem essa velocidade efetiva e tu tem a velocidade de avanço que tu vai determinar, tu consegue determinar uma velocidade de corte. Tá? Normalmente, o que acontece na prática é que, vocês vão ver, fazendo esse cálculo, é que essa velocidade de corte ela é muito maior do que a velocidade de avanço. Vocês vão achar uma relação mais ou menos assim. E se a gente fizer uma soma vetorial aqui dessa condição, nós vamos achar que a velocidade efetiva, no caso, na maioria dos casos, ela é quase, tem um ângulo muito pequeno aqui, né? Um ângulo θ muito pequeno. Então isso é quase, a velocidade de corte e a velocidade efetiva, elas são quase iguais, né? Tem pouca diferença. Mas nos catálogos aparece assim, aparece dessa forma, como velocidade efetiva de corte. E o objetivo é fazer com que a gente entenda o que é essa velocidade efetiva de corte. Tá? Beleza, vamos para a próxima. Número 12 já foi, número 13 é a última. Desejo se abrir um rebaixo. Da 12? Não, o resultado vocês vão me apresentar, não tem. Tá. Deseja-se abrir. Ali eu só induzi vocês a. Só mostrei o caminho, né? Agora com vocês. Mas, como eu te falei, essa aula vai estar gravada e tal. Vocês vão poder acessar isso. Espero que a gravação fique boa, né? Mas se vocês quiserem anotar isso, eu já. Enfim. Deseja-se abrir um rebaixo. Abrir um rebaixo não está muito bem, né? Realizar um rebaixo, né? Executar um rebaixo. Né? Abrir um rebaixo não é um termo melhor. Deseja-se executar um rebaixo de 7 mm na face de uma peça de aço 1020 numa fresadora. Tá? A disponibilidade de fresas de topo de aço rápido com 4 dentes, de diâmetro de 20 mm. Qual a rotação deve-se regular a máquina? Beleza. Então vamos... Deixa eu apagar isso tudo aqui. Vamos lá. Se a gente pegar aqui uma peça, né? Vou pegar uma peça aqui. Fazer um cubo. O que basicamente é a gente fazer um rebaixo? Né? A gente tem uma peça cúbica, tá? A gente quer... Opa, não foi isso que eu mandei fazer. Esse cara às vezes faz umas coisas por conta própria. Isso pode isso. Então o que eu quero fazer? Eu tenho uma peça, tá? Em cima de uma mesa, de uma fresadora. E outra coisa importante que você tem que fazer é olhar aqueles vídeos que eu passei para vocês, tá? Aquilo ali é fundamental. Aquilo ali é videozinho de 15 minutos, cara. Vocês pegam aquela lista, dêem uma olhada. É videozinho de 15 minutos e estão no banheiro ali e estão olhando aqueles vídeos tranquilo, tá? Videozinho do telecurso. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos vir com uma fresa. Vai estar aqui num eixo, né? Uma fresa de topo, sei lá, pode ser. Vamos imaginar uma fresa de topo. Isso. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um rebaixo. Aí passar essa fresa por cima dessa faixa e vamos rebaixar. Vamos rebaixar, assim. Entende? Vamos cortar essa parte aqui do...
Toda a face, né, no caso. Acho que dá para entender, né? Mais ou menos. Rebaixar essa face, fazer um rebaixo. Esse rebaixo, ele é de 7 milímetros. Rebaixo, 7 milímetros. Então, na verdade, isso aqui é o que é? É a nossa profundidade de corte, né? A P. Essa é a nossa profundidade de corte, a profundidade que a gente vai dar com a ferramenta. A gente vai aprofundar a ferramenta 7 milímetros aqui para começar a usinar, vai e vem, vai fazer um vai e vem aqui para fazer um rebaixo. Tá? O diâmetro da fresa é igual a 20 milímetros. E o número de dentes da fresa, que a gente representa por Z, vamos ver melhor aqui, é igual a 4 dentes. É como se a fresa é muito parecida com a broca, assim, em termos de visuais, né? Ela não tem nada a ver com a broca, mas ela tem um pouco de semelhança visual, assim. Né? Então, só que a broca tem 2 dentes, a fresa permite vários dentes, né? E tem um topo plano, enfim. Mas, como a gente viu, é o formato de fresa. Mas, enfim, 4 dentes. Só que o que acontece nesse caso? Quem gira não é a peça, né? Quem gira é a ferramenta. A ferramenta que faz o movimento de giro. É a ferramenta que vai girar. Então, pedindo aqui, qual a velocidade efetiva de... Não, minto. A rotação que deve se regular a máquina. Se eu tenho uma fresa o material da peça, uma peça de 1020, vou escrever peça 1020. E essa fresa aqui é de aço rápido, HF. Qual a rotação que deve se regular a máquina? Então, qual a rotação da minha fresa, né? A minha fresa vai estar montada no eixo árvore, no eixo principal da máquina. E qual é a rotação que a gente precisa? É a mesma coisa. Velocidade de corte é igual a π d n sobre 1000. Só que, em vez de a peça girar, quem está girando é a ferramenta. Então, esse diâmetro aqui, vou botar em vermelho, esse diâmetro aqui é 20 milímetros. Porque o que é a velocidade de corte? É a velocidade tangencial de algo que está girando, né? Isso é velocidade de corte, é a velocidade periférica de uma superfície que está rodando. Já que quem está girando é a nossa ferramenta, então a velocidade de corte vai ser dada pelo diâmetro da ferramenta, né? Então vamos ver. Tá, então a gente sabe o seguinte. A gente sabe então que é o que a gente precisa regular é a rotação da máquina. Então vamos lá, o N vai ser igual a velocidade de corte vezes 1000 divididos por π. Mesma coisa.
E aí, tabela. Tabela de fresa. Fresamento. Né? Então lá no final do exercício, aqui, lá no final aqui, ó, essa é uma tabela para torneamento, essa primeira aqui, né? Uma tabela para torneamento, e aqui a gente tem uma tabela para escolha da velocidade de corte para fresas de aço rápido. Tá aqui. O nosso material, ele é um aço 1020, é um aço que está nessa faixa aqui de ruptura, tá? Desbaste, a gente está fazendo um desbaste aqui de até uma profundidade de corte de 8 milímetros, 5 milímetros. A gente está mais ou menos por aqui, né? Até 8 milímetros. Então a gente está numa faixa de velocidade de corte aqui, ó, ele recomenda isso aqui. Entre 16 e 20 metros por minuto. Tá? A gente vai pela recomendação do fabricante da fresa. Olha, minha fresa é de 20 milímetros. A minha fresa de 20 milímetros, não, a minha fresa desse material, ela tende, né, uma velocidade de corte de 16 a 20 metros por minuto. Então tá, se a gente tem uma fresa de 20 milímetros, nós vamos determinar qual é a rotação para se enquadrar dentro dessa faixa de velocidade. Então, voltando lá no nosso quadrinho branco. Então, a velocidade de corte do cara lá, que ele me indicou, a velocidade de corte fica entre 16 e 20 metros por minuto. Né? Para uma peça aço 1020, que é um limite de ruptura até aquele limite lá que ele determinou, 600 quilos por centímetro quadrado, milímetro quadrado, não me lembro, até 60 quilos por milímetro quadrado. Né? Quilograma força por milímetro quadrado. Ruptura. É o que nos interessa, a gente não interessa em limite de escoamento, a gente interessa em limite de ruptura, né? A gente quer romper esse material. Ruptura. Beleza, vamos escolher aqui podemos escolher uma velocidade intermediária, eu sugiro. 18 metros por minuto. Mas poderia escolher 20, como poderia escolher 16, né? E bota aqui na velocidade de corte e define a rotação que tu vai regular a tua máquina. Então tu vai eu tenho material de pés. Tenho material da ferramenta, que é a minha fresa de aço rápido. Então eu vou setar a rotação da minha máquina para atender aquela velocidade de corte do fabricante. Vou achar minha rotação. Certo? Não sei se foi claro. Eu só não entendi direito ali a tabela escolha da velocidade de corte para fresas de aço rápido, é isso? Isso. E aço até 60 kg milímetro quadrado. Isso. Que é uma peça de 1020, né? É a ruptura de um aço 1020 é aproximadamente isso aí, em unidades de quilograma-força, né? Eu vou mostrar para vocês um negócio, cara. Por exemplo,
Cadê o catálogo? Esse é o catálogo inteiro. Olha, o catálogo Sandvik, por exemplo, para fresamento, para ferramentas de fresamento, acho que vocês não estão vendo aí, eu vou compartilhar aqui. Ele é um catálogo extremamente grande. Eu estou dando uma folhada nele aqui. Se tu olhar os números de páginas, ele tem 330 páginas, só fresamento. Então ele vai mostrando uma série de ferramentas aqui, tá? De parâmetros de corte. Enfim, catálogos de usinagem são bem chatos de se avaliar. Então tem que ter um olho, tem que esforçar em cima deles. Assim, não é tão fácil de primeira assim. Tá? Só para mostrar para vocês aqui. E eu vou eu queria mostrar um catálogo elemento diário. Aqui. Estão vendo esse catálogo aqui que eu estou mostrando para vocês? Estão vendo um... Eu não sei o que vocês estão vendo. Uma fresa. Sim. Tá, aqui tem umas barras azul, amarela, vermelha. Sim, agora sim. PM. Tá, é esse aqui, tá? Por exemplo, eu tô num catálogo de fresamento, tá? E aí, isso aqui é uma norma que a gente vai ver depois, tá? Esse P aqui são aços, o M são aços inoxidáveis, se eu não me engano, materiais, né? O K é ferro fundido, o N é alumínio, ligas de alumínio. Tá? Mas enfim, vamos se deter nesse azul aqui, nesse que são aços, tá? Aí ele te dá um nível de dureza aqui, HB, né? Dureza Brinell, tá? Vamos pegar um médio aqui. E vamos pegar essa operação de fresamento aqui, ó. Então, o que ele está te dando? Ele está te dando o seguinte, ó, que essa fresa aqui, que é uma fresa de metal duro, tá? Essa fresa aqui, ela dá uma... Se tu reparar aqui, ó, a velocidade que ele indica, essa velocidade é de 100 metros por minuto. Tá? Então é isso que aparece no catálogo. Tu vai ter o material que tu tá usinando, que é o aço, uma dureza desse aço, para te ter uma propriedade mecânica, né, de referência, e a velocidade de corte. Beleza. Tens a velocidade de corte, que essa ferramenta é o máximo de produtividade dessa ferramenta, é o suco dela, né? É o que ela produz nas melhores condições. Por exemplo, é o melhor rendimento dela com o menor desgaste possível. Claro que se eu colocar menos velocidade de corte, ela vai desgastar menos, mas porém vai render menos também, né? Então aquela coisa que eu sempre falo, o equilíbrio entre velocidade de corte, vida da ferramenta e produtividade, né? Aquela equação fina. E ele te dá uma equação aqui ideal, uma equação não, uma velocidade de corte ideal, né? Para essa condição. Um material de 250 de dureza, aço, né, de 250 de dureza, coloca 100 metros por minuto de velocidade de corte. E a partir desse dado aqui, de 100 metros por minuto, eu tenho que regular meu torno ou a rotação da minha fresa, né? É isso que eu tenho que fazer. E é isso que a gente está fazendo aqui. Voltando aqui Voltando aqui, o que a gente tem que fazer? Um rebaixo de 7 milímetros.
temos uma fresa de 20 milímetros de aço rápido. Bom, para uma fresa de aço rápido, de material de aço rápido, o que o fabricante me recomenda? Ele me recomenda essa faixa de velocidades aqui, né? Naquele outro catálogo Sandvik ele crava 100 metros por minuto, mas tu vê o seguinte, ó, olha, aquilo era uma fresa de aço de metal duro, né? Aqui é uma fresa inferior, de material inferior, de aço rápido, então eles já são faixas de velocidade bem menores, né? Que a bibliografia recomenda, tá? Então, quando a gente está falando com uma fresa de metal duro, que era o outro catálogo que a gente estava vendo, né? A fresa de metal duro já tem um outro patamar de trabalho, né? É uma ferramenta mais cara, né? Mas tem uma outra condição de rendimento, né? Uma outra condição de produção. Então, é esses custos-benefícios aí que eu falo da usinagem. Tá? Então tá, é isso aí que nós temos que fazer, tá? Bueno, vamos falar um pouquinho mais aqui. E aí eu me esqueci de colocar uma figura aqui. Isso aqui. Vocês estão vendo o PowerPoint ou não? Sim, o desenho que tu tá fazendo, né? Tá acompanhando. Não, o PowerPoint, agora o PowerPoint. Tá na questão, tá. Vou compartilhar o PowerPoint. Uma aula antiga minha. Tá. Então, falando um pouco sobre a ferramenta especificamente, né? Como a gente já viu que aquela história de que os processos de usinagem se dividem em processos de usinagem. Tia, trava o microfone aí, por favor. Não sei o que é que tá rolando um áudio. Pegou um cavalo que estava atrás do posto no campo e não andava trilhando com o cavalo para cima, para dizendo que ia ir de cavalo para o evento. Deu aí? Travou o áudio? Obrigado. Mataram o cavalo. Mataram o cavalo. Tá. Geometria. Então, como a gente estava falando ali vamos falar um pouco sobre geometria, né, de ferramenta. Como a gente já viu que a gente divide os processos de usinagem em ferramentas de geometria definida e ferramentas de geometria não definida, né, que no caso são os rebolos, né. Como aqui primeiramente a gente vai falar mais sobre processos de geometria definida. Tá? Então, esses processos de geometria definida, nós controlamos essa geometria. Nós controlamos a questão geométrica dela, né? A forma, os ângulos que ela possui, principalmente os ângulos. Tá? E eu vou fazer uma coisa aqui, rapidinho. Geometria de ferramenta é um negócio bem complexo. A gente vai ver assim, tentar ver de maneira mais leve.
Depois eu colo isso aqui. Então, para te formar pegando o exemplo de uma ferramenta de torneamento ou de aplanamento também, tá? Formar, por que ela tem esse formato, né? Por que ela essa geometria? Então, isso é baseado naquela relação peça e ferramenta. Cada condição de usinagem, né, vai me exigir uma geometria um pouco distinta. Né? Usinagem com aço macio, que a gente chama, que são os aços de baixo teor de carbono, aço 1020, 1045, também dá para dizer, não sei se dá 1045, mas dá para dizer que é um aço macio. Né? Esses aços têm uma geometria apropriada para usinar eles. Né? Aços inoxidáveis, por exemplo, que são aços de dureza muito mais elevada, tem uma geometria, outro tipo de ferramenta, ou na verdade não outro tipo de ferramenta, outra geometria mais apropriada para aquela usinagem. Né? E essas geometrias, elas partem basicamente de planos. Tá? E aqui eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui. Né? Que são planos imaginários, né? Que tu cria na tua ferramenta. E para que servem esses planos, né? Serve para nos referenciar com relação à afiação, porque quando tu pega um bit, né, uma ferramenta, o material bruto, né, ele não vem afiado, ele vem como um prisma, um prisma retangular, né? É como vem o teu bit, por exemplo, né? Então tu tem que promover uma afiação nele, tu tem que dar formato para ele para que ele vire uma ferramenta de usinagem. E esses planos, né, eles vão te favorecer nessa questão de afiação. Né? Então tu vai determinar esses planos imaginários, né? E a partir desses planos tu vai começar a dar ângulos na ferramenta. Aí tu vai levar para o esmeril, por exemplo, para fazer uma afiação manual, ou tu vai levar para uma máquina de afiar ferramentas, que aí ela já te dá condições mais precisas de afiação. Né? Então, o que tu tem aí? Tu tem planos imaginários que vão te auxiliar a dar ângulos, né? Dar ângulos para tua ferramenta. Então a gente está falando de eu vou falar um pouco desses ângulos aqui. Esse ângulo é um ângulo que é um plano de referência, que é um ângulo, se tu reparar, é um ângulo paralelo assim ao eixo da ferramenta, né? Que ele vai passar em algum ponto, ele vai tangenciar aqui um ponto da tua cunha cortante aqui, né? Dessa cunha. É um plano, né? Um plano paralelo ao eixo. Né? E vão surgir mais outros dois planos, que é o plano de trabalho, esse plano aqui, que é paralelo a esse plano de referência aqui, o plano de trabalho, plano formado pela velocidade de corte, pela velocidade de avanço, né? É aquele plano ali que forma aqueles vetores. E ainda tem um plano aqui, um plano passivo, chama, né? Que é um plano no eixo, na direção do eixo da ferramenta, paralelo ao eixo da ferramenta. Todos eles passando num ponto aqui, tendo uma intersecção desses três planos nesse ponto aqui na aresta da ferramenta. Ainda existem outros planos aqui, né? Que a gente não vamos eles aqui, não vamos abordar isso aqui, fica muito complicado assim, do meu ponto de vista, de explicar por aqui. Mas vamos se deter mais nesses planos aqui, nesses três planos. É o plano de referência, o plano de trabalho, né? Que é o plano aqui que é o plano que está formado pelos dois vetores, velocidade de corte, velocidade de avanço, e um plano no eixo aqui da ferramenta. Tá? Muito bem.
Então, esses planos, é a partir deles que eu vou dando esses formatos aqui, né, na minha geometria. Eu vou inclinando inclinando eles e vou colocando nos rebolos, né, que é quem vai, no esmeril, é quem vai afiar minha ferramenta. Então, se eu fizer um corte na minha seção transversal da minha ferramenta, eu vou ter aquele plano aqui, que é aquele plano, uma linha, que é aquele plano na direção do eixo da minha ferramenta, que está saindo da tela, tá? E esse aqui, então, e essa outra linha, ela vai ser o plano, vai ser um plano, deixa eu ver aqui, pode ser um plano de trabalho, esse cara aqui, uma linha, tá? Então, o que a gente tem? Se a gente analisar a ponta da minha ferramenta, né, naquele ponto de interseção desses planos aqui, nós temos um ângulo de saída, que é esse gama, que é por onde o cavaco vai escoar, um ângulo de folga, ou um ângulo de incidência, que é o ângulo que vai dar um alívio entre a ferramenta de corte em relação à peça, na peça, essa parte de baixo aqui, o que promove o corte é uma aresta, né? É uma aresta cortante. Então, não é um plano, né? Tu tem que ter, é como se fosse uma faca, tu tem uma aresta, um fio, né? Exatamente isso aqui, esse ponto. Só que, claro, como isso aqui é uma seção transversal, né? Isso está representado por um ponto, mas na verdade isso é uma aresta saindo da tela, né? Então, tu tem que ter uma folga, esse ângulo aqui de folga, porque senão essa parede aqui, esse flanco, que a gente chama de flanco da ferramenta, vai estar encostando na peça, vai estar atritando junto com a peça. Então, tu tem o chamado ângulo de folga ou de incidência. E aí a gente tem o ângulo de cunha, que é, se tu pegar 90 graus aqui, né, tu tem que fazer um somatório de 90 graus. Se aqui tu tem 5 graus, aqui tu tem mais 5 graus, sobra 80 graus de ângulo de cunha. Que isso vai me dar a robustez assim, da minha cunha, vamos dizer assim, né? O quão robusta ela é. Então, esses três ângulos aqui são ângulos fundamentais assim, dentro do processo de afiação, né? Ainda a gente tem aqui... e aí, claro, cada ângulo desses ele vai ter uma relação com no meu processo de corte. Por exemplo, um ângulo de incidência, ou ângulo de folga, esse ângulo aqui vai me dar, se tu diminuir esse ângulo aqui, ele vai acabar aumentando a robustez da minha cunha, vai aumentar a resistência da minha ferramenta, vai aumentar a vida dela, né? Consequentemente, né? Ângulos de saída, né? Esse ângulo de saída vai influenciar no tipo de escoamento do cavaco, isso tem muita influência dentro do processo de usinagem, né? Na resistência também da minha cunha, vai influenciar em todo, na verdade, no processo de escoamento, de como que vai escoar esse meu cavaco para fora da usinagem. Tá? E o ângulo de cunha, que basicamente é o ângulo da minha ferramenta, e também quando a gente fala de cortes de alta temperatura, que envolvem alta temperatura de corte, é um espaço aqui, uma dissipação térmica, né? Então, quanto mais ângulo de cunha tu tiver, mais robusta for a minha ferramenta, mais dissipação térmica me propicia, né? Então, o que eu quero dizer, basicamente, é que esses ângulos, eles influenciam diretamente nas condições do meu corte, né? Por exemplo, materiais macios, como um aço 1020, eu tenho a tendência de ter ângulos de saída maiores. Ângulos de cunha, eu não preciso ter uma cunha robusta, eu posso ter uma cunha mais fechada, né, uma cunha mais, um ângulo mais fechado de cunha, e favorecer o meu ângulo de saída, que é para facilitar o escoamento do cavaco, né? Eu vou ter um cavaco contínuo, normalmente, enfim, vai facilitar o meu processo de saída. Para materiais mais enrijecidos, mais endurecidos, se eu tiver um ângulo de saída
mais robusto aqui, aliás, um ângulo de saída menor e uma cunha mais robusta, eu vou ter melhor dissipação térmica, porque eu vou gerar mais calor no meu corte, vai aumentar a rigidez da minha ferramenta, vai diminuir o desgaste da minha ferramenta. Enfim, né? Então, a geometria, ela vai influenciar, a escolha da minha geometria vai estar relacionado com o material da minha própria peça, da minha peça e da ferramenta, né? Então, isso tudo vai estar interligado. Então, a gente tem uma geometria ideal para cada material da peça, material da ferramenta. Tá? Aqui a gente tem mais alguns ângulos também, né? Que a gente chama de ângulo de posição. Aqui já falando na questão, quando tu analisa o processo de usinagem, né? São os ângulos de posição da tua ferramenta. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Tá todo mundo me ouvindo? O Luciano disse que não consegue me ouvir. Tava falhando antes bastante, mas agora melhorou bastante. Agora tá bom. Tá, eu acho que talvez problema de conexão. Tá. Assim como a gente tem também ângulos de posição de ferramenta, né? Que é como tu inclina a tua ferramenta em relação ao teu processo de usinagem, tá? Ângulo de ponta de ferramenta também. Aqui nós temos esse XI aqui, que é um ângulo de posição, né? Ângulo de posição da ferramenta. E um ângulo de posição do lateral, secundário, né? Ou lateral, tá? Um principal e um lateral. E aqui a gente tem um epsilon, que é um ângulo de ponta de ferramenta, né? Que também influencia aí em... Tá? Por exemplo, dimensões de cavaco, né? Rugosidade. Se tu tem, por exemplo, um ângulo de ponta grande, né? Tu tem uma tendência de rugosidade maior, né? Se tu tem um ângulo de ponta menor, né? Um ângulo de ponta pequeno, tu diminui aquele raio na ponta da ferramenta e faz um processo de rugosidade menor. Então, tudo influencia no desenvolvimento de usinagem, né? Outro ângulo que tem é um ângulo de inclinação, né? Também é aquele ângulo, olhando a ferramenta numa vista de lado, né? Pode ter um ângulo positivo de inclinação, um ângulo zero ou um ângulo negativo, né? Também vai influenciar no processo de saída do cavaco, nos esforços em cima da ferramenta. Por exemplo, ferramentas de metal duro, pastilhas de metal duro, normalmente se favorecem um pouco mais de ângulos de zero ou um pouco negativos, né? Ferramentas de aço rápido, para material macio, se favorecem mais o corte para ângulos de inclinação positivos. E assim vai, tá? Assim como tu tem ângulos, a gente estava exemplificando em ferramentas de torneamento, mas a tua fresa também tem ângulos, os mesmos, com as mesmas nomenclaturas, né? A mesma condição, né? Aqui tem um bit representando aqui, né? Numa fresa. E aí existem também recomendações de ângulos para determinados tipos de fresamento, né? Por exemplo, para fresas de aço rápido, tens o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, tá? Para fundição, para ligas fundidas, latões duros, bronzes, materiais duros, basicamente, né? Tu tem o quê? Tu tem um ângulo de incidência, o ângulo A, o ângulo de folga baixo, né? Um ângulo de saída aqui, a superfície C, um ângulo de saída zero, né? E um ângulo de cunha 84. Ou seja, tu tem 84 graus nesse ângulo aqui de cunha, uma cunha robusta, né? Para aços, por exemplo,
para materiais macios aqui, lá no último, cobre, alumínio, cobre e alumínio, tá? Tu tem um ângulo de saída grande, 40 graus de ângulo de saída, né? E um ângulo de cunha bem menor, que te favorece, por quê? Por conta do próprio limite de ruptura desse material, que são materiais extremamente macios, né? Então te favorece um ângulo de cunha melhor, tu ter um ângulo de saída maior para facilitar o escoamento do cavaco, né? Por ser um material dúctil. Então, na verdade, te dá recomendações de ângulos da tua cunha de corte para ferramentas de aço rápido e para ferramentas de metal duro, de carboneto metálico, né? Ou metal duro também, ou vidia, como também pode ser chamado. A gente dá uma outra relação, né? Tu vê que para as mesmas condições, para metais duros, para materiais duros, ele te dá uma condição de geometria para um tipo de ferramenta e uma outra condição de geometria de ferramenta para metal duro. Aqui é 80, né? Seria 5,5, seria 80 aqui, um erro. Tá? Aqui, por exemplo, para alumínio, nesse último ele te dá 10 graus de folga, 40 de cunha e 40 de saída. Aqui ele já te dá uma outra 9 graus de incidência, 50 de cunha e 31 de saída. Então, para cada tipo, voltando, né, para cada usinagem que tu for fazer, material da peça, material da ferramenta, tu vai ter uma geometria de ferramenta ideal, tá? Também é recomendada por bibliografia, tá? Os próprios catálogos, o próprio fabricante das ferramentas vai te indicar uma ferramenta com uma determinada geometria para te aplicar na usinagem que tu precisa, né? Então, isso acontece muito, né? Isso acontece de tu estar falando com um vendedor de ferramentas ou com o setor técnico de uma fabricante de ferramenta e tu, olha, eu estou usinando um ferro fundido aqui, e aí o que tu me recomenda, né? Quais são as geometrias de ferramenta que tu me recomenda aí, né? Então isso acontece bastante. Mesmo, né? Quem determina isso são os fabricantes de ferramenta. Eles fazem teste, até chegar em geometrias ideais para aquele tipo de condição, né? Se o teu corte vai ser um corte interrompido, quer dizer, eu paro o meu processo no meio do caminho, a minha ferramenta para, né? Não é um corte progressivo contínuo, né? Se eu tenho muito choque, né? Se eu tenho vibração, se eu tenho... Enfim, tu vai descrever o teu processo, as tuas condições de usinagem, vai te recomendar uma ferramenta, né? Ou uma geometria de ferramenta. Vocês estão vendo o PowerPoint, então, né? Sim. Processo de formação de cavaco? Não. Não? Tá. Para mim está aparecendo aqui geometria da ferramenta de corte. Tá. Ângulo das ferramentas de corte. Uma figura aí. Outra questão que a gente avalia dentro dos processos de usinagem é o processo de formação de cavaco, né? O cavaco, ele diz o teu processo de corte, como está se desenvolvendo, né? A forma como sai o cavaco, a forma como ele se apresenta, ele apresenta como que está o teu processo de corte. Então, como é que
o processo de formação do cavaco é basicamente a ferramenta num quadro a quadro, assim, né? Muito lento. Né? Tu tem primeiro um processo de deformação, né? Um processo de esmagamento, vamos dizer assim, ou uma deformação elástica e plástica do teu material, o que chama também de recalque, né? Que é um encolhimento, que é um processo de compressão do teu material contra a ferramenta, até que chega a limites de escoamento e esse cavaco se separa da peça, né? Escoa, entra no limite de elástico, né? Entra num limite plástico até que ele chega num ponto de escoa pela tua ferramenta, né? E aí esse escoamento ele se dá na superfície que a gente chama, né? Superfície de saída. É a saída, é por onde o cavaco escoa, né? Tem a possibilidade de sair. No caso da broca, por exemplo, aqueles canais de saída do cavaco são as superfícies de saída, né? De escoamento do cavaco, né? São os canais da broca, né? No caso do torneamento, aquela superfície de saída que a gente estava vendo ali. E aqui a gente tem ainda, se tu analisar, tem aquela superfície aquele ângulo de folga, né? Pode ser mais perto da peça aqui ou mais distante um pouco, enfim. Tem um ângulo de folga e aqui um ângulo de saída, né? E esse ângulo de saída vai determinar justamente as condições de escoamento desse material. Tá? Beleza, e esse cavaco ele vai sair de diversas formas, né? Ele pode sair em fita, todo como se fosse uma fita mesmo. Ele pode sair como se fosse em espiral ou helicoidal, né? Como se fosse uma mola aqui, uma helicoidal mesmo, né? Bem contínuo, um cavaco sem ruptura nenhuma, contínuo. Em espiral aqui, um cavaco que começou de forma helicoidal e se rompeu e virou uma espiral, como essa parte C aqui, né? A gente está vendo. Em lascas também pode ser, né? Em lascas para quando o material é frágil. O que acontece, né? Aqui no processo de deformação do material, se tu está trabalhando com material dúctil, esse processo de recalque, de escoamento e ruptura aqui, de corte, na medida que o cavaco começa a escorregar na superfície de saída da ferramenta, se ele for um material dúctil, ele não vai se romper, né? Ele vai escoar de maneira contínua pela superfície de saída, vai se enrolar, vai formar aquela espiral e vai sair de maneira contínua, tá? Sem rupturas. Agora, se o material é frágil, ele não tem esse material recalcado aqui, que está escoando, separado da peça, né? Que está escoando sobre a superfície de saída, ela não tem, né? Então, naturalmente, ela vai se quebrar, ela vai começar a se quebrar e o teu cavaco sai em lascas. Então, isso é uma condição clássica de material duro, né? E o cavaco helicoidal, esse tipo de cavaco aqui, não se rompe durante o escorregamento em cima da superfície de saída e ele vai saindo de forma contínua em espiral. Cavaco típico, esse A e B são cavacos típicos de materiais dúcteis, né, materiais macios. Só que eles têm um problema, na verdade, né? Porque tu imagina isso em alta produção e esse cavaco começa a se enrolar e ele acaba, na verdade, sendo um problema por começar a se enrolar na tua peça e se enrolar na ferramenta. Então, é um cavaco bem formado, um cavaco interessante, só que tu não deseja ele muitas vezes, né? Então, para isso, tu usa as ferramentas, elas têm alguns processos de quebra, chamam, né? São dispositivos que tu instala na tua superfície de saída, que é para justamente quando o cavaco bater nesse quebra-cavaco, ele se romper e se quebrar, né? Porque aqui eu não tenho esse slide.
o volume desses tipos de cavaco A e B aqui, os cavacos em fita ou helicoidal, os volumes que ele ocupa são muito grandes, né? Então, se tu está falando aí de processos contínuos de usinagem, né? Tu está falando de acúmulo de material e na medida que tu tem um acúmulo de material, tu tem que parar o processo, abrir e retirar, né? Sem contar que o cara já... Esse cavaco em fita aqui é quase uma lâmina, né? Quase uma gilete. Então, tu está falando em risco para o operador também, né? Não sei se alguém já teve esse tipo de experiência aí com torneamento. Esse quebrador de cavaco aí eu não conhecia. Agora, vendo essas fitas, eu não tenho muito contato com isso, né? Mas eu já assisti algumas aulas, já vi algumas situações, e a gente sempre ouve falar que quando sai em fita assim é que algum erro tem, né? Na verdade, não. O ideal o ideal que acontece, né, que aconteça, é que ele saia de maneira helicoidal, para materiais dúcteis, né? Tu não vai nunca conseguir um cavaco no formato em B aqui, num ferro fundido ou num aço inox. Sim. Tu vai conseguir isso aqui. Mas, tu vai pegar cavacos nesse formato em vivo, no ferro fundido, por exemplo, né? Esse cavaco aqui, normalmente tu controla ele alterando parâmetros, de repente diminuindo o avanço, né? Então, se tu alterar parâmetros de corte, também tu vai alterar os teus processos de remoção de cavaco, tá? Normalmente tu alterando o teu avanço ou para mais ou para menos, tu pode contornar essa condição de cavaco em fita, que ele é muito perigoso, na verdade, né? Para te retirar ele, primeiro ele começa a se enrolar na peça, a peça está girando a, sei lá, 800 RPMs, né? 1000 RPMs, né? E esse cavaco enrolado na peça tá ali, né, cara? Tá girando em altíssima velocidade, né? E ele tá acumulando, e tá se enrolando na volta da peça. É um problema esse tipo de cavaco. Pode queimar até a ferramenta. Isso queimar a ferramenta, se ele começar assim, ele vai passar, entranhar ali no fio da ferramenta, sim. O grande problema desse tipo de cavaco é justamente o teu manuseio, a retirada dele, né, dali. Ele é um cavaco perigoso. Com a mão nua, assim, tu não pode nem mexer. Na verdade, sempre tem uns dispositivos uns ganchos, assim, né, uns garfinhos, para te remover cavaco é um dispositivo de torneiro, né, para tirar cavaco da volta da peça, porque tu não mete a mão crua em cavaco, né, é perigoso. É uma lâmina aquilo ali. Então, e tá quente também, né? Então, normalmente tu tem uns ganchos assim, uns garfos assim, que tu puxa, vai tirando da pedra, vai tirando. Assim. Mas a grande questão é esse tipo de cavaco é indesejável. Então, tu, de repente, mexe nos parâmetros de corte, ou no avanço, principalmente no avanço, nessa situação. Ou às vezes é até problema de afiação mesmo. Mas, ângulo de saída, de repente tu mexer no teu ângulo de saída, um pouquinho que é um ângulo de saída. Enfim, há alternativas de geometria, de ferramenta para te conduzir isso. Aí, troca de parâmetros de corte mesmo, né? Diminuir o avanço, por exemplo, ou aumentar. Então existem esses dispositivos quebra-cavaco aqui, que é para justamente quando pegar um tipo esses dois tipos A e B de cavaco, tu poder romper eles, né? Quebrar eles. São dispositivos. Em pastilha tem esses sulcos aqui, né? E aqui no meio da pastilha tem essa saliência, né? Bom, fatores que influenciam o cavaco, a gente estava falando aqui, né? Velocidade de corte, avanço, profundidade de corte, né? Então, tu mexer nesses parâmetros, tu pode alterar o teu cavaco, a ferramenta, né? Superfície de saída, por exemplo, né? Material da peça, ferramenta também influencia. E aí existe também um outro fenômeno que é o gume postiço, que é a formação de gume. O que é o gume postiço, né? Acontece principalmente em materiais muito macios, como o alumínio. Se a gente analisar
aqui essa imagem aqui, que é um processo de corte, provavelmente um planeamento. Na medida que a ferramenta de corte avança, né, avança no corte, o cavaco está escoando, e aqui tu vê uma ruptura aqui, né? Isso aqui é um típico cavaco em fita. Que o que acontece? O cavaco escoando pela superfície de saída, em algum momento há uma ruptura. Então ele não segue o processo de enrolamento, aquele processo helicoidal, né? Antes dele começar a se enrolar no processo helicoidal, ele quebra. E aí ele sai normalmente em fita. Parece que ele é contínuo, né? Tu olha assim, mas se tu analisar microscopicamente, ele tem rupturas aqui. Mas visualmente ele parece ser inteiro, né? Mas esse cavaco em fitas normalmente tem isso aqui, essas rupturas que não deixam ele se formar aquele processo, fazer aquele processo helicoidal, né? E ao mesmo tempo, como aqui na região do corte tu tem muita pressão e temperatura, tu está fazendo um que chama de caldeamento, né? Tu está no processo de colagem aqui, de porções de material na tua aresta de corte. E esse material caldeado, ou até mesmo, a gente pode dizer, soldado na tua... vai formando uma outra aresta, vai formando um gume aqui, que não se desgruda da ferramenta. Então a tua ferramenta segue cortando com esse pedaço aqui de material, alterando a tua geometria de ferramenta, né? Então o que acontece? Tu tem na verdade, em vez de tu estar cortando com a tua ferramenta de corte, tu está cortando com o teu gume postiço, né? Então aí tu vai encontrar problemas de dimensional, né? de precisão dimensional, problema de acabamento. Uma geometria totalmente descontrolada aqui, que é o teu gume postiço colado na tua ferramenta, colado na tua aresta de corte, né? E sem contar que, já que tu está em alta pressão e alta temperatura, daqui a pouco isso aqui arranca. E se isso aqui arrancar, vai levar um pedaço da ferramenta junto. Por mínimo que seja, né? Vai levar uma grande porção de material, mas por mínimo... a mínima parcela de material que arranque ali, depois cola um outro gume postiço, arranca de novo, cola, arranca, até que vai começar a haver um processo de desgaste prematuro da tua ferramenta, por arrancamento, né? Então esse cara aqui é um problema, também acontece muito o alumínio, a usinagem do alumínio acontece direto isso aqui, porque é um material extremamente macio e tem um ponto de fusão baixo, né? Então os cortes de usinagem, eles chegam a essa temperatura facilmente. Então, normalmente tu precisa de fluido de corte, algumas medidas para reduzir essa temperatura de corte, reduzir essa questão do caldeamento, para evitar esses processos. O alumínio é um inferno para usinagem. Então isso aqui é um aspecto interessante dentro da formação do cavaco, né? Está dentro da formação do cavaco. Tá. Outra coisa que acontece bastante também com o cavaco é ele sair azulado, sabe? Ele sair... Quer dizer, tu eleva demais a temperatura de corte. Isso também isso é um processo indesejado, tá? Alguma coisa errada está acontecendo ali, né? Ou a tua geometria de ferramenta já foi para o saco, né? Tu já está com uma ferramenta que perdeu o fio, com uma geometria alterada, ou tu ainda... ou tu está com parâmetros de corte muito elevados para aquele tipo de ferramenta, né? Ou tu está com muita vibração, a tua máquina, e o que acontece, né? Quando tu tem uma máquina que vibra demais, que não tem rigidez, né? E tu emprega parâmetros de corte mais agressivos, assim, né? Essa vibração faz com que a tua ferramenta comece a perder fio muito precocemente, e o fato de perder fio e taxa de material muito elevada, tu já vai começar a ter problemas de aquecimento, superaquecimento, né? E superaquecimento, tu já tem também problemas de alteração superficial ali, né? Tu está fazendo pequenos tratamentos térmicos na superfície da tua peça. Enfim, então o cavaco azulado, às vezes, ele não é bem-vindo, tem que prestar atenção, tá? Alguma coisa está acontecendo no teu processo. Ou o fio, né? Ou teus parâmetros de corte estão muito
Beleza. Já estou voltando aqui. Beleza, agora vamos fazer uma outra avaliação aqui, que é o seguinte. Então, um outro fator importante também dentro dos processos de usinagem é o material da ferramenta, né? Isso a gente já está falando aí, quando a gente já está resolvendo esses exercícios, né, de usinagem, a gente está falando aí, eu tenho uma ferramenta de aço rápido, eu tenho uma ferramenta de metal duro, né? Então, o material da ferramenta é fator fundamental, né? Então, já que a gente tem aí uma relação sempre peça-ferramenta, né? Material da peça, material da ferramenta. E dentro da ferramenta, não só material da ferramenta, né, mas também da geometria da ferramenta. Então já começa a gente a enxergar o processo de corte de uma maneira um pouco mais complexa, né? Na verdade, o processo de usinagem é uma interação ali entre peça e ferramenta, material de ferramenta, geometria de ferramenta, condições de máquina, né? Se a tua máquina é rígida, se ela é pouco rígida, muito rígida, se ela tem capacidades de altas velocidades de corte, de velocidades de corte mais baixas, né? Enfim, então é uma combinação de parâmetros que a gente chama, né? Parâmetros de usinagem complexos, né? Que vão te dar um resultado final. E a gente tem que, pelo menos, saber avaliar isso, né? Pelo menos conhecer clientes dentro dos processos de usinagem. Então, o material da ferramenta é fator, assim, né? Fundamental dentro dos processos. Então, como é que a gente escolhe, né, um material, né? Como é que a gente determina um material para material de ferramenta de corte? Primeiro, eu acho que a primeira coisa é o material que tu está usinando, né? Olhar ali, bom, estou usinando um material no aço 1020, beleza? Aço 1020. Eu não preciso pegar uma ferramenta ultra sofisticada, por exemplo, uma ferramenta de cerâmico ou uma ferramenta de diamante industrial para usinar um aço 1020. É como se eu estivesse matando uma mosca com uma bazuca, né? Então eu vou usar o quê? Uma ferramenta que me dê um bom corte, que me propicie um bom corte e que seja barata, né? O aço rápido, por exemplo, é uma ferramenta clássica para esse tipo de aços macios, né? Aço 1020, 1045. É uma ferramenta que te atende bem. É uma ferramenta barata. Tu afia ela várias vezes, né? Então é aquela coisa, é um balanço de custo e de benefício, né? Tu tem que avaliar também o teu processo, que tipo de usinagem. Aliás, quando eu falo avaliar o processo de usinagem, é avaliar se tu vai adotar cortes agressivos, né? Cortes de desbaste, de alta taxa de remoção de material, se tu vai adotar processos, se o teu corte vai ser um corte interrompido, se tu vai ter alguma possibilidade de alguns choques, né? Então, essa é a questão de avaliar o teu processo de usinagem. Então, se tu está falando de torneamentos, bom, eu posso moderar na minha remoção de material, ou o cara quer que eu tenha uma alta taxa de remoção de material, né? Ou eu preciso render, preciso ter alta produção, alta produtividade, né? Então isso tem que ser avaliado também. Então o aço rápido, ele não vai me dar uma alta taxa de remoção de material, né? Se eu quiser usinar as ganhas mesmo, levantar minha velocidade de corte lá em cima, eu tenho que usar e quiser rendimento, eu tenho que usar uma ferramenta superior ao aço rápido, né? Então isso tu vai começando a medir, né? Condições da minha máquina operatriz, condições de potência, faixas de velocidade e estado de conservação, né? A minha máquina,
qual é o torno que eu tenho, né? Qual é a fresa que eu tenho? É uma fresinha lá que está instalada em cima de uma mesa lá qualquer, né? Solta em cima de uma mesa, né? Que vibra por qualquer coisa, né? Qual é a condição? Não adianta eu pegar uma ferramenta cerâmica para botar num torninho ali que está esgualepado, né? Que vibra por qualquer coisa, vai quebrar a ferramenta, né? Não adianta eu usar uma ferramenta de metal duro, por exemplo. Não adianta eu usar uma ferramenta de metal duro que a máxima produção dela está em altas velocidades de corte, se a minha máquina não chega. Então, são questões a ser avaliadas, né? Claro, forma e dimensão da ferramenta, custo da ferramenta, né? Qual é o custo dessa minha ferramenta? Se compensa eu investir numa ferramenta mais cara ou não, né? Então é um balanço aí de custo-benefício da coisa, né? Então o que a gente espera de característica mecânica de uma ferramenta de corte? Dureza a quente, isso aí é algo que é fundamental, né? Tu tem que, para ver corte, a tua ferramenta tem que ser mais dura do que a tua ferramenta, do material da tua peça, né? O corte se dá a partir de um material mais duro do que o outro. Então tu tem que ter dureza e essa dureza tem que persistir a quente, né? Na medida que facilmente os teus cortes vão a 400 graus, 600 graus, ali na região de corte, instantâneo ali, né? Claro que depois que ela está escoando pela peça, ela já está refrigerando, né? Quando cair lá na bandeja do torno, por exemplo, ela já vai estar mais fria. Mas na hora da ruptura ali, a temperatura está lá em cima, né? Então, a tua ferramenta ela tem que aguentar essa condição, né? Tem que resistir ao desgaste também, né? O cavaco escoando pela superfície de saída é uma condição de alto atrito, né? Alto atrito, aquilo ali está atritando com a tua aresta de corte, com a tua superfície de saída e está desgastando a tua ferramenta. Então, a tua ferramenta tem que ter resistência ao desgaste, né? Tem que ter um elemento de liga, alguma coisa que dê a ela condições de resistência ao desgaste. Tenacidade, né? O que é tenacidade? Choque, basicamente, absorção de choque. A tua ferramenta vai ter pode haver dentro do processo de usinagem alguma condição que tu esbarre em alguma coisa, que tu tenha uma mudança brusca de geometria e que aconteça algum choque. Enfim, e a tenacidade é aquela propriedade dos materiais de absorver o impacto, né? E a estabilidade química. Estabilidade química é o quê? Se tu tem alta pressão e alta temperatura no teu processo de corte, na tua aresta cortante ali, tu tem processos de reações químicas acontecendo ali também, né? Que a gente chama de difusão ou perdas de elementos químicos para o cavaco, por exemplo, né? Ou mudanças de estado, de estado químico devido àquele processo. Tá? Só que nenhuma ferramenta vai ter todas essas qualidades. Se eu tenho uma ferramenta de alta dureza, de alto resistente, por exemplo, uma ferramenta cerâmica, que é uma ferramenta de altíssima resistência ao desgaste, né? A tenacidade dela não existe, né? Ela é muito baixa. Então, se eu estou usinando uma peça, ou até gaguejei. Se eu estou, por exemplo, tem uma policorte. Esses dias eu estava vendo uma policorte de um disco cerâmico. Cara, ela corta qualquer negócio, né? Só que é o seguinte, se tu tiver qualquer choque, qualquer na tua máquina, na geometria, algum choque que aconteça, ela vai pro saco. Então, ela quebra. Ou seja, ela não tem tenacidade, ela não tem capacidade de absorção de energia, né? Estabilidade química. Se tu está usando, por exemplo, uma ferramenta de diamante, o diamante ainda tem um pouco mais de estabilidade química, mas se tu está usando um diamante mesmo, um diamante natural, né? Pouquíssimo usado em situações muito específicas,
Mas esse cara, se estiver usinando algum material ferroso, o carbono vai reagir com o ferro e a ferramenta vai se desmanchar, né? Ela pode usinar qualquer coisa, menos o ferro, né? Então essa é a questão da estabilidade química que eu falo. Às vezes os materiais, o material da peça e o material da ferramenta, eles têm afinidades químicas, que pode acontecer algumas ligações químicas naquele momento de alta pressão e temperatura, né? O caso do diamante é um clássico, né? O diamante usinando ferro. O diamante é o material mais duro da natureza, corta qualquer coisa, menos o ferro. Então, lá nos materiais mais rasos, né, mais os porta de entrada, acho que nem porta de entrada hoje em dia, nem sei se usa ainda, são os aços ferramentas, né? São aços comuns assim, né, só que com teores de carbono um pouquinho mais elevados, de 0,8 a 1,5% de carbono. São aços de alto teor de carbono, um pouquinho mais duros do que um aço 1020, né? Pouca coisa, né? Então são ferramentas muito simples, assim, muito limitadas, na verdade, né? São ferramentas que não têm condição nenhuma de aplicar taxa de remoção, né? Alta taxa de remoção. Mas nem sei, eu nunca vi, na verdade, eu sinceramente nunca vi uma ferramenta de aço ferramenta, né? O mais baixo, mais raso que a gente trabalha é a porta de entrada, normalmente é o aço rápido, né? Mas existe. As ferramentas são aços com um teor de carbono um pouquinho mais elevado, né? Só que aí, na medida que os processos de desenvolvimento de materiais foram evoluindo, começaram a empregar tungstênio, cromo e molibdênio nos aços. E é essa liga, que chama-se de aços rápidos, né, tiveram um ganho significativo em relação à outra anterior, que é os aços ferramentas, né, em questão de, principalmente, mantém dureza em torno de 600 graus Celsius, ou seja, ela mantém a dureza a quente, né, já consegue empregar uma taxa de remoção de material muito maior, já tem um ganho muito maior de produção pela adição desses materiais, né, tungstênio, cromo, molibdênio, né, e ainda esse cara aqui, o cobalto, né, dureza quente, resistência ao desgaste, né, o cobalto entra muito aqui nessa parte de resistência ao desgaste. Então, tu já tem uma ferramenta um pouquinho superior, né? Um pouquinho não, bastante, na verdade, né? Uma composição típica de aço rápido é essa aqui, né? 18% de tungstênio, 4% de cromo, molibdênio, vanádio e cobalto. Essa é uma composição típica. Aí vai haver algumas variações, né? Algumas variações nessa composição de liga, mas só para a gente ter uma ideia, essa é a composição aí de um aço rápido, né? Ainda pode ter revestimentos, né? Revestimentos de nitreto de titânio, que é aquele dourado que normalmente tu encontra em brocas, assim, né? Ou pode ser nitreto de titânio, ou alumina, aquela Al2O3, né? Normalmente um cerâmico, tá? Isso aqui é um material cerâmico, né? Nitreto de titânio. São os revestimentos, né? Pode ver revestidos. Então, elas já são ferramentas, já que esse tipo de ferramenta normalmente são obtidas por metalurgia do pó. Não sei se vocês já ouviram falar desses processos de metalurgia do pó, talvez já em algum lugar aí do curso. Mas é a partir de pós metálicos, obtidos por pós metálicos, né, desses elementos químicos, e submetidos à pressão e temperatura, forma uma liga, né? É um processo que tu tem de produção de ligas com alto ponto de fusão. Tu não tem fornos de fundição. O tungstênio, por exemplo, funde a 3.000 graus Celsius, sei lá, nessa casa aí. Não tem forno para isso, né? Metais duros, né, que é a chamada vidia, já é uma outra acima do aço rápido, né, que é o carboneto de tungstênio mais cobalto, né? Essa é a liga já devido ao alto ponto de fusão de tungstênio, né? Esse é o ponto de fusão de tungstênio.
Então, uma composição típica do aço dos metais duros, da vidia, é essa aqui, né? 81% de tungstênio, 6% de carbono e 13% de cobalto, né? E aí ainda alguns outros elementos químicos aí que dá para... É basicamente assim que eu apresento, é uma composição típica, né? Para a gente ter uma ideia de composição química do negócio. E aí o metal duro, como a gente viu lá naquele catálogo Sandvik que eu mostrei para vocês, e a gente tem essas designações aqui para ISO, né, uma designação ISO específica para metal duro, ferramentas de metal duro. Só usem metal duro, né, que é essas letras aqui de P, M, K. E tem outras também, né, mas essas três tem uma N, se eu não me engano. Tem N, S, H, enfim, tem outras letras também, mas eu coloquei algumas para exemplificar. São aços fundidos, ferros malháveis, cavacos longos, né? São materiais mais macios, né? Aços inoxidáveis e ferros fundidos, né? Materiais de cavacos curtos, né? Aços endurecidos, metais não ferrosos, madeira. Enfim, classificações para diferentes materiais, né? Então aqui a gente tem uma pequena apresentação de ferramentas de metal duro, né? Por exemplo, classificação P, né? Classificação M e classificação K, né? Por exemplo, essa P25, ela tem uma composição de carboneto de tungstênio, uma composição ainda de carboneto de titânio e tântalo, e mais uma cobalto, né? Tem uma densidade aqui, uma dureza, resistência à ruptura, enfim, tem algumas propriedades aqui, né? Mas o que eu queria mostrar são essas composições químicas aqui, né? Variando dentro de uma ferramenta de metal duro. Dentro da classificação P, a gente tem diferentes composições químicas aqui, né? De carboneto de tungstênio, de titânio, carboneto de titânio e cobalto. Isso aqui tudo são indicações de fabricante, né? O fabricante que ele vai especificar as suas condições de corte, e o fabricante pode te indicar isso, né? O fabricante da ferramenta. Depois dos metais duros tem as ferramentas cerâmicas, tá? O Al2O3, né? Que é o óxido de alumínio, ou alumina, né? E aí esses caras, essas ferramentas cerâmicas, elas têm uma grande propriedade que é a de dureza a quente. Então elas toleram um corte a altíssimas temperaturas, né? Enquanto um metal duro ou um aço rápido se limitam às temperaturas de corte, existem materiais endurecidos, por exemplo, de elevada dureza, que tu não consegue cortar com uma ferramenta mais inferior, né? Porque justamente a temperatura de corte vai ser grande. Então elas têm uma dureza quente, essa é a grande característica delas, né? Dureza quente. E também aí existem outras características também, como os acabamentos, né? Acabamento superficial bom, enfim, mas essa é a principal característica, né? Corte a quente. E uma condição fundamental de máquinas para esse tipo de ferramenta é que ela tem que ter rigidez, né? Toda máquina que vai colocar uma ferramenta cerâmica, ela vai ser robusta, essa policorte que eu estava vendo esses dias numa oficina é uma policorte extremamente robusta, assim, é um exagero, sabe? Mas ela tem que ter tem esse inconveniente da máquina ser uma máquina porrada, né? Tu vai cortar qualquer coisa, vai durar muito. O mecânico lá até estava me dizendo, tia, eu nunca troquei esse disco aqui, é um disco cerâmico, nunca na vida troquei esse disco aqui. Só que, claro, ele faz um corte preciso de qualquer tipo de material e ele corta desde aço 1020 até aço inox, né? Mas, claro que aço
materiais comuns, aços comuns, você não vai sentir nem cócega. Por isso que ele não. Aí depois tem os diamantes industriais, né? Os diamantes, né? Diamantes mesmo, são ferramentas de diamantes são usados em usinagens muito específicas, tá? Por exemplo, usinagem de lentes, onde qual é o grande detalhe do diamante, né? Como o diamante ele é um material extremamente duro, que é o mais duro encontrado na natureza, então tu tem uma vantagem aí que é cortar qualquer coisa, exceto ferro, né? Mas tu pode cortar rochas, por exemplo, né? Lentes, vidro, sei lá, né? Mas qual é a grande sacada do diamante? É o seguinte, é que tu consegue, por ele ser um material extremamente duro, tu consegue um raio de ponta de ferramenta micrométrico, sabe? Então tu consegue reduzir o raio de ponta da ferramenta ao mínimo para ter uma alta qualidade superficial, um alto acabamento de usinagem. Esse é o lance do diamante. E assim como tu ter um alto acabamento superficial, aliás, um alto acabamento superficial, tu consegue materiais muito duros, né? Então ele é usado nessas condições, cortes bem específicos, né? Só que é extremamente caro, então surgem outros tipos de ferramenta, que é esse nitreto de boro cúbico, que é o CBN, que ele tem uma estrutura muito semelhante ao diamante, que ele substitui essas ferramentas, né? Então o CBN às vezes até chamam de diamante, né? Diamantado, né? Ferramenta diamantada, mas na verdade é CBN, que são ferramentas de estrutura muito parecida ou idêntica ao diamante e que são estáveis quimicamente, consegue cortar qualquer coisa. Isso foi uma condição industrial, a tecnologia industrial conseguiu através de metalurgia do pó, com elementos químicos, né, elementos metálicos, pós de elementos metálicos, com altíssimas pressões e temperaturas, conseguiram colocar no boro, nesse nitreto de boro, uma estrutura cristalina tipo a do diamante, né? Através de altas pressões e temperaturas. Você sabe lá da tecnologia dos materiais que pode ser uma cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, não sei o que, e tem o diamante, né? A estrutura de diamante, que ela só consegue esse tipo de estrutura com altas pressões e temperaturas, né? Então, com a evolução da indústria, se conseguiu, dos equipamentos, se conseguiu produzir esse tipo de material aqui com estrutura cristalina idêntica ao do diamante. Então, tu consegue trabalhar com cortes extremamente complexos, né? E qualquer coisa, não tem a limitação do diamante, que é o ferro, né? Ligas ferrosas, ela consegue trabalhar com qualquer tipo de... Só que é uma ferramenta extremamente cara, né? Normalmente usada para cortar rochas, né? O granito, aquela, normalmente ferramenta, né? Na usinagem de granitos, de mármores, enfim, de pedras, né? Aí também tem os revestimentos de ferramentas, né? Tu tem níveis de revestimento, tu tem, para melhorar para ti, tu tem uma ferramenta que tem alguma deficiência de alguma propriedade, tu usa revestimentos que melhoram essa propriedade. Por exemplo, esse preto aqui é o miolo, né? É a ferramenta, e tu pode usar revestimentos, né? Por exemplo, O redução de revestimento atrito, não é um principalmente tratamento, né? Revestimento é colocação de outro produto, é isso? Isso, colocação, depositar outro produto em cima da tua ferramenta. Aqui nem Isso, aquele dourado depositar, da não. broca, sabe? Aquele dourado da broca é um revestimento para provavelmente diminuir o atrito, né? Diminuindo o atrito, tu diminui calor, enfim, né? Tu melhora a condição de saída do cavaco.
Então, tu tem esse revestimento aqui que normalmente é para isso, né? Outros revestimentos aqui, aumento de dureza, por exemplo, outras camadas, né? Condução térmica, né? Revestimentos para melhorar a condutibilidade térmica, né? Para te não esquentar tanto a ponta da ferramenta, para te ter escoamento de temperatura, né? Então, o teu revestimento ele vem para isso, para melhorar alguma propriedade que a tua ferramenta peca, né? Enfim, as brocas normalmente são de aço rápido, né? Então, para melhorar algumas condições, tem alguns revestimentos. Não sei quantas camadas normalmente tem naquela ferramenta, naquela broca comum, né, que vem aquele dourado, eu realmente não sei, mas ela tem um revestimento ali que provavelmente seja para redução de atrito, né? E aí tem alguns materiais aqui de revestimento, né, que são cerâmicos normalmente, né, que é o carboneto de titânio, nitreto de titânio, carbonitreto de titânio, nitreto de alumínio, titânio, óxido de alumínio. São cerâmicos, são materiais cerâmicos clássicos assim que são também ferramentas de corte, né? Usado esse óxido de alumínio são cerâmicos para ferramentas de corte. Aí tem processos industriais específicos para deposição dessa eletrodeposição, aí eu já me foge um pouco dos como é que são os processos, né, de deposição desses revestimentos. Bueno, já estou cansado. Então, hoje, né, primeiro a gente resolveu aqueles exercícios, tá, de parâmetros de máquina, parâmetros de usinagem. Depois falamos de geometria da ferramenta, né, da importância da análise da geometria da ferramenta, que dependendo da geometria, né, a gente tem uma condição de corte, né, dependendo da geometria, dependendo do material da peça, a gente tem uma geometria apropriada, né, a gente pode corrigir o nosso corte a partir da geometria, né, que a gente tem planos, aqueles planos de referência, né, que é para gerar a nossa geometria, gerar a geometria de corte a partir de uma máquina de afiar, ou da própria, ou pode ser manual também, né. Eu vou recomendar um vídeo para vocês de afiação, tá? A gente falou sobre cavaco, né? A formação de cavaco, brevemente uma questão de análise do cavaco, né? Falamos sobre isso também, gume postiço, né? Da importância da gente prevenir ou prever o gume postiço, né? Da onde que ele sai, como é que ele acontece, né? E a gente falou também sobre materiais de ferramenta. Falamos um pouco sobre os diferentes tipos de materiais de ferramentas existentes aí no mercado. Tá. Então, a gente vai passando aí por uma série de assuntos aí, que tudo isso vai resultar que a gente vai ver mais à frente, né? Essa combinação toda resultar lá na nossa definição do nosso processo de usinagem, né? No custo-benefício da coisa. A aula que vem a gente vai aprofundar, vai falar sobre outros aspectos também, sobre forças de corte, potências de máquina, né? E aí a gente vai tentar enquadrar um pouco melhor isso tudo que a gente está falando de maneira ainda mais fragmentada, né? Tá, pessoal? Dúvidas, perguntas, colocações, reclamações? Não, tá bom. Eu vou passar ali alguma coisa do trabalho, tentar fazer a 13 ali, que é bem difícil, mas por enquanto é isso. Hoje foi bem tranquilo. Ô, professor. Então tá. Valeu, Jordano. Sim. Agora, no final de semana, eu te mando. Sexta-feira já te mando as fotos tudo aí. Opa, tá, professor. Manda pro e-mail. Só um pouquinho. Ô, Cristiano, me manda... me manda tudo num arquivo só, de repente compacta, bota no compacto aquele, e manda tudo se tu puder, tá? Tá. Compacta eles e manda num arquivo raro aquele, né?
Falta só 12 em diante, mas te mando sim. Tudo junto. Beleza. Professor, é o Valeu, até Patrick. mais aí. Boa noite a todos aí. Boa Fala, noite aí. Patrick. Eu cheguei um pouquinho atrasado, professor, estava empenhado no serviço. Em relação ao trabalho ali, ficou para entregar que dia? Eu não acabei não pegando ali. Tia, o trabalho seria para entregar hoje, né? O prazo era hoje, mas eu vou dar um prazo para vocês até semana que vem, tá? Eu vou lançar mais alguns exercícios. Quem não fez vai acumular um pouquinho, mas aí eu dou uma esticada nesse prazo até a semana que vem, tá? Tá ok, então, Esse professor, aí vai ser a obrigado. essa vai ser a nossa avaliação formativa. Eu vou Beleza. colocar essa lista de exercícios, essa primeira, e aí depois vou colocar mais uma em relação ao que a gente falou hoje. E aí tá tudo nesses slides. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês naquela apostila que eu forneci para vocês, na apostila de tá tudo por aí, tá? Vocês vão Tá ter que dar uma ok. lida. Tá ok, professor. Tá, meu? Obrigado, cara. Valeu. Falou, cara. Falou, boa noite. Falou, boa noite aí. Falou. Falou, guris. Valeu.